Olá, bem-vindos a todos que nos acompanham nesse estudo. Hoje vamos a estudar o capítulo 23 do livro Pan Nuestro. E antes vamos fazer, como sempre, nossa oração inicial, pedindo ao Maestro Jesus que nos envie luz, paz neste momento, para que podamos compreender as lições que vão ser traídas, para que essas lições hagam uma ressonância em nossas mentes, em nosso coração, para que podamos aplicar essas lições aprendidas em nossa vida diária. Que assim seja, graças a Deus. Bueno, como eu dije, vamos estudar o capítulo 23. E o capítulo 23 tiene el título de No es de todos. Emmanuel ahí nos puso una frase de Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Los tesalonicenses eran un pueblo de Grecia, ¿no? Y como Pablo viajaba mucho, no podía estar siempre en un local, enviaba cartas a las comunidades, ¿no? Evangélicas de cada local de ese. Y en Tesalónica había también esa comunidad y los hermanos tesalonicenses enviaron a Pablo en ese momento uma solicitação de ajuda a los trabajos evangélicos que estavam sendo hechos en aquele local. E Pablo envia uma carta e há en esta carta esta frase: "E para que seamos livres de hombres perversos e malos, porque la fé não é de todos". Então, aí Pablo está enfocando en la fe, diciendo a los hermanos de Tesalónica que tengan fe, ¿no? Que ese trabajo de evangelización tiene que estar con esa fe fuerte de los que comandan eso. Y en el Evangelio, capítulo 19, item 6, Kardec nos traz o seguinte: em algumas pessoas, a fé parece, em certo modo, inata. Uma chispa é suficiente para desarrollarla. Essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é uma señal evidente de progresso anterior. Lo que nos dice Kardec es que, como dijo Pablo, la fe no es de todos, todavía, ¿no? Estamos em processo de evolução. E esta fé em nós outros vai desarrollando de acordo com a evolução que vamos percorrer. E aqui ele disse: em algumas pessoas, esse desenvolvimento é muito mais fácil, não? Basta uma chispa é suficiente para desenvolvimento. Para outras, mais difícil. E quando é mais fácil, já é uma señal de que hemos hecho um progresso anterior em outra existência, não? É isso que nos traz aí Kardec. E sigue Emmanuel dizendo: dirigindo-se a los hermanos de Tesalónica, el apóstol de los gentiles, Pablo, les rogó su concurso en favor de los trabajos evangélicos, para que el servicio del Señor estuviese exento de los hombres malos y disolutos, justificando el llamado con la declaración de que la fe no es de todos. Y entonces, ¿qué dice Manuel? ¿No? Diciendo que Pablo estaba llamando la atención de los hermanos de Tesalónica que esse trabalho evangélico vai encontrar muitos inimigos por donde passa, não? Porque muita gente que todavia não estão evolucionadas, intentem ir em contra desses trabalhos.
¿no? Tanto hermanos encarnados como desencarnados, que dejamos que essa influência de essas pessoas malas venham a encontrar nossos trabalhos adentro da casa espírita, dentro das igrejas, em donde seja que exista trabalho evangélico para o bem, não? E Kardec também nos chama atenção aí no Evangelho, capítulo 19, item 7, donde ele diz: La fé não se recepta, e é mais certo aún que la fé não se impone. No se recepta, se adquiere, e nadie está impedido de poseerla, ni siquiera el más incrédulo. Então, em algum momento, todos vamos ter esta fé, pero mientras que esse desenvolvimento está em andamento, em vias de dar-se, não? Que estemos seguros de que alguns não têm esta fé todavia, como dijo Pablo, a fé não é de todos. E para quem já tem a fé, essa fé foi adquirida através de trabalho, vamos a ver aí. E sigue Emmanuel dizendo: através das palavras de Pablo, se percibe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam a los núcleos de trabalho cristianizador, que a malícia de ellos poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semejante influência. Que recurso del espírito está se referindo aí, não? Emmanuel acerca de las palavras de Pablo. Seria a fé, não? E então que os hermanos tiveram fé que esse trabalho seria levado adelante, porque sempre temos aí com nós Deus e todo seu equipo espiritual a ajudar-nos, não? Quando estamos fazendo trabalho para o bem. E trajimos aí deste livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, não? Psicografiado por Chico Xavier, que diz: La construção de la fé não é ni pode ser mero desejo, sino mais bem voluntad, ação, luta e persistência. Isso está na lição 154 deste livro. Miren, aqui ele diz: la construção de la fé é uma construção que há que trabalhar para que esteja lista, como uma construção material qualquer, a construção de uma casa, de um edifício. Há que ter esse trabalho de poner, não, pedra a pedra, construindo aí a fé. E para isso, temos que ter bem forte nesta vontade, para que esta vontade seja a ação propulsora, não, de esta construção de esta fé. Sigue Emmanuel dizendo: el gran convertido, em poucas palavras, gravou uma advertência de valor infinito, porque, em verdade, el color religioso caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio solamente de aquelas que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la em el santuário de seu próprio mundo íntimo. Lo que nos dice Emmanuel, que mucha gente tiene el color religioso. ¿Qué significa ese color religioso, no? La apariencia externa de una religión u otra, pero la verdadera fe, ¿no? Está en el íntimo, no está en el externo. Entonces, esta fe tiene que ser conquistada para que seja instalada dentro de nós outros e não afuera.
Y también en el Evangelio trajimos aquí el capítulo 19, item 11, donde Kardec nos trae essa frase. Para que sea frutífera, la fe debe ser ativa, no puede adormecerse. Madre de todas las virtudes que conducen a Dios, le corresponde velar atentamente por el desarrollo de los hijos que engendró. Entonces, aquí ya nos dice también Kardec que la fe es una virtud y como las otras virtudes que tenemos, cómo desarrollamos, ¿no? A través de la reforma íntima, a través de este cambio interior, ¿no? Para que essa fé sea instalada dentro de nosotros. Y que, como todas las otras virtudes, ¿no? Que estamos luchando para conquistar aquí en este plano material, también tenemos que desarrollar la fe. Y sigue Manuel diciendo, el rótulo de cristiano será exhibido por cualquier persona. No obstante, la fe cristiana se revelará pura, incondicional y sublime en raros corazones. Miren, aquí él dice, el rótulo de cristiano, esta etiqueta, ¿no? El ticket de poner ese rótulo en cualquier persona puede exhibir. Cualquier persona puede decir, tengo fe, pero la fe verdadera, no pura, como él dice aquí, incondicional. ¿Qué es una fe incondicional? Es que mismo estando en dificultades, nosotros tenemos fe de que estamos sendo mirados, ¿no? Estamos sendo cuidados por Deus. E que Dios sabe lo que es mejor para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, que podamos decir, Padre, yo sé que eso no está pasando de la manera como a mí me gustaría, que las cosas no están caminando como a mí me gustaría, pero sé que tú estás conmigo y sé que tú haces lo mejor para mi adelanto. Entonces, esta fe, esta seguridad de tener Dios en la frente, abrindo, ¿no? Nuestros caminos, es que Él dice que se revelará en raros corazones, porque todavía somos espíritos imperfeitos e estamos lutando para alcançar essa fé. E também no Evangelho, capítulo 19, item 7, Kardec nos diz o seguinte: la fe razonada se apoia em los hechos, tanto como em la lógica, e não deja em pos de si ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza, e tiene certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada não se rinde. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Lo que nos dice Kardec, ¿no? Que la fe Kardec nos trajo con la codificación, que la fe hay que ser razonada, hay que ser comprendida para que sea, ¿no? Para que sea firme, ¿no? Para que sea, porque tenga fuerza, que traga esta certeza, não? Porque quando não compreendemos as coisas, não temos certeza. Creer por creer, porque nos dizem que há que ser assim, não nos dará a certeza. Pero quando razonamos, quando entendemos como se passam as coisas, aí podemos ter a certeza. Então, que essa fé adquirida por nós seja razonável, não? Que podamos razonar los hechos y la lógica a veces se encajan para que sea fuerte esta fe. Y sigue Emmanuel, mucha gente desea señorearse de ella,
como si fuera simple letra de cambio, mientras que innumerables aprendices del Evangelio la invocan precipitados como si fuera mariposa errante. Entonces, ¿qué dice Manuel? Que mucha gente quiere decir que tiene fe porque tiene una religión. La fe no depende de religión. Não depende que eu seja espírita, não depende que eu seja católica, não depende que seja evangélica, para que tenha fé. Não, esta fé há que ser conquistada, não é uma coisa exterior. Então, não necessito dizer que vou à igreja, por isso tenho fé. Não. Eu tenho fé porque eu compreendi como são as coisas e eu tenho fé porque eu lutei cada dia conquistando esta fé. É isso que temos que pensar. E neste este livro também é de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. É um livro de perguntas e respostas e na pergunta 354, Emmanuel nos diz o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, sino afirmar eu sei, com todos os valores de la razão tocados por la luz del sentimento. Essa fé não pode paralisar em nenhuma circunstância da vida e deve trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, por el dolor ou por la responsabilidade, por el esforço e por el dever cumprido. Que quer dizer, Emmanuel, acá? Que quando esta fé é conquistada a cada dia, quando estamos em um momento difícil, como ele diz aqui, em dolor, não? Creer que estamos apoiadas em algo mais grande, em Deus, não? Ter essa segurança é a segurança que devemos ter de não dizer mais eu creio, e sim eu sei, não? Sei que Deus está comigo, sei que isso que todo passa, sei que isso é para mi melhoramento. Isso é a fé que temos que conquistar. E, como disse Emmanuel que acá, que não pode paralisar, há que ser trabalhada, conquistada sempre. E aqui no Evangelho também, aqui capítulo 5, versículo, ou item 19, encontramos: vosotros que venís a vivir en él, espera, por lo tanto, lágrimas ardientes y penas amargas. Y por más agudos y profundos que sean vuestros dolores, levanta los ojos hacia el cielo y bendecí a Dios porque ha querido probarlos. Miren, aqui há uma coisa muito importante que temos que entender. Que estamos em um mundo de pruebas e expiações. Estamos aqui para corrigir nossos equívocos. Então, vamos passar por essas lágrimas e penas amargas, momentos não de dificuldade, pero que nos alegremos, que estemos seguros de que e agradecer a Deus porque Deus ha querido provar-nos para que podamos dar um passo mais adelante em nossa evolução. Esta aprovação que Deus quer de nós é para que podamos caminhar adelante. É um aprendizado. Não é porque é bonito dizer, eu sufro, vou estar sofrendo e dizer que Deus está comigo. Não. Isso, todo o sofrimento que passamos aqui é um aprendizado para que estemos fuertes e podamos passar a um nível a mais de evolução. E sigue Emmanuel dizendo, pero se olvidan que si las necesidades materiales del cuerpo reclaman esfuerzo personal diario, las necesidades esenciales del espíritu nunca serán solucionadas por la expectación inoperante.
Miren qué fuerte. Expectación inoperante. Si vamos ser simples espectadores y sin acción ahí, ¿no? Vamos a estar olvidando de que essas necessidades del espírito hay que ser desarrolladas, ¿no? Não podemos quedar aí simplesmente parada, mirando, esperando que algo ocorra. Há que trabalhar. E aqui no livro Los Mensajeros, esse livro é por el Espírito André Luiz, psicografiado por Chico Xavier, nos traz o seguinte: La fé sincera é como la gimnasia del espírito. Quem de algum modo não la recita em la tierra, preferindo deliberadamente la negação injustificável, se encontrará mais tarde sem movimento. Semejantes criaturas necessitam de sueño, de profundo repouso, hasta que despiertem para o exame de las responsabilidades que la vida impone. Entonces, la encarnación nuestra aquí en el momento necesita que estemos despiertos para desarrollar las necesidades de nuestro espíritu, ¿no? Y esta fe sincera, como ele disse, é como ginástica. Há que exercitar, há que trabalhar, não? Sempre estamos chamando atenção para este trabalho, porque é esse o mensagem que Emmanuel nos quer passar neste capítulo deste livro. E aqui estamos para terminar aqui esta lição. Viene Emmanuel dizendo: admitir a verdade, buscarla e creer en ella son atitudes para todos. Contudo, retener la fe viva constitui la realización divina de los que trabajaron, lucharon y sufrieron por adquirirla. Entonces, que estos momentos difíceis que passamos se torne esta oportunidade para nós outros de que trabalhemos, lutemos, não? E que para adquirir esta fé, para que tenhamos a segurança que Jesus está com nós, que Deus está aí em nosso caminho, que Deus vê todo o que passa em nossa vida, que Deus nos sonda, como disse Emmanuel em outro livro, nos sonda, que disse, não nos vê internamente todo o que nós somos. Então, que podamos aí trabalhar e lutar sempre para adquirir essas virtudes e principalmente nossa fé em esta vida. Então, mis hermanos, aí, graças a todos por la atenção, vamos fazer nossa oração final. Graças a Jesus por este momento de que temos para aprender alguma lição que seja proveitosa para nossa evolução como espírito. Que podamos, Senhor, estar sempre seguros de que estás conosco em todas as dificuldades que estamos passando. Que podamos ter esta força de lutar para conseguir esta fé. E que quando estemos ao final de essa existência, a degrau, a nível a mais, que podamos ter esta evolução de nossa fé também. Que assim seja, graças a Deus.